diz que o Senhor é rei, e que dizem que o Senhor é o príncipe da paz, e que dizem que o Senhor é o general dos generais, o Senhor é o médico dos médicos, e diz que o Senhor é o dono do conselho, e diz que o Senhor é o dono da sabedoria, e diz que o Senhor é um Deus que tudo pode, e que nenhum dos teus povos podem ser frustrados, ainda que cada um dos seus filhos aqui, Senhor Deus, tenha um pequeno resquício, Senhor Deus, de dúvida. O Senhor é um Deus que se apresenta para nós nesta noite e diz para os teus filhos: vem, tira a dúvida e coloca a fé no caminhar e no propósito, e que nesta noite não seja diferente em nossas vidas, assim como no caminho de Emaús, Pai. O nosso coração possa queimar nesta noite com a tua presença, mas não uma presença duvidosa, mas uma presença de certeza, porque nós sabemos quem está ao nosso lado. Sim, é o Senhor que está ao nosso lado, o Senhor que está sentado à mesa, o Senhor que nos serve, sim, o Senhor que conduz o caminho, porque, Senhor Deus, essa noite é tua, Senhor Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Recebe, Senhor Deus, as nossas palmas nesta noite. Aleluia! A igreja te adora! A igreja te adora! A igreja te adora! A Ele é glória! Levanta a tua mão! A Ele é glória! 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 Deus, Espírito Santo de Deus! A Ele é glória! A Ele é glória! Sim! Glória a Deus! Glória para sempre, amém. Profunda as riquezas e o saber, aleluia, conhecer de Deus. Quão profundo és, Senhor, quão profundo és. Sim, Deus. Ah, Jesus, obrigado. A tua palavra diz em Romanos 8, 25: se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ah, mas eu não consigo, entendo ainda o que está por vir. Espera com paciência naquele que tudo pode, naquele que sabe como fazer, naquele que sabe como administrar todas as coisas. Ah, dona Sônia, mas em quem eu devo esperar? Espera em Deus. Ah, Marlene, em quem eu devo esperar? No Senhor, chileno, o Senhor que te cuida, o Senhor que te guarda, o Senhor que sabe do que você carece, necessita e precisa, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que cuida de nós. Ah, ao Senhor a glória. Levanta a tua mão para o alto e diz para Ele: a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Vamos adorar o Senhor. Por favor, não se prenda, não se preocupe com o irmão que está do teu lado. Só adore-o em espírito e em verdade. Diga para Deus: eu te amo. Olha que oportunidade boa você tem. Depois de um dia tão corrido, você pode chegar no lugar que Deus preparou. Tudo preparado para ti. Sim, tudo isso preparado para que você possa o adorar. Adorar em espírito e em verdade. Dizer: Deus, me conhece. Solta e conhece o meu coração. Ah, levanta a tua mão pro alto.
tua palavra se cumprindo, Senhor. Nós somos aqueles remanescentes, Senhor, aqueles que permanecem, aqueles que não deixam a tua palavra, Senhor, aqueles que estão, Senhor, na comissão de frente, Senhor, levando o evangelho de verdade, Deus. Nós somos aqueles que estão esperando por ti, Senhor, em movimento, Pai. Feche nossos corações. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Glória ao Senhor nessa noite. Nós estamos Glória a Deus. Glória a Deus. Leia, tá, Apostos, seu Alcino, cada um de nós. Muito obrigado, gente. E a Larissa aqui está ali também, viu, gente? As coisas estão acontecendo aqui, a Larissa está ali atrás, ninguém vê. Mas o importante é que Deus tudo vê. Deus tudo vê. A Kathleen, dá tchau para mim aí. Isso. Glória a Deus pela tua vida. Ai, como é bom orar, irmãos. Continue orando. Continue orando, irmãos. Porque Deus é um Deus que ouve a tua oração. Por favor, comunidade, não cesse de orar. De dia e de noite. Nós estamos orando aqui, ó. Se ele soubesse. Irmãos, ore. A oração de um justo pode muito e tem os seus efeitos. Mas a minha vida é imperfeita e eu não sei como fazer isso. Converse com Deus. Deus, eu vou dizer algo para você. Deus é um Deus de alcance. E Ele alcança a tua oração quando você balbucia os teus lábios. Antes que a oração te chegue até aos teus lábios, o Senhor já conhece. Então fala para Ele: Pai, eu creio que o Senhor vai cumprir todas as coisas. É tempo de voltar? Sim, é tempo de voltar. Mas antes de voltar, com todo o teu coração quebrantado e contrito, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se, eu quero voltar. Eu volto, arrependa-se. E volte, porque o Senhor tem plano novo para ti. Arrependa-se. Volte ao meu coração diante de Deus. Deus não rejeita. Pai, obrigado pela vida do Tonho, do seu Antônio, reverendo Tonho, presbítero Antônio. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do homem de Deus. Obrigado. 2 minutos só, tá? Irmãos, para essa luz estar acesa aqui. Irmão, a luz está acesa não, mas os lustres, esses desenhos aqui, a parede furada, as calhas. Teve cuidado, gente. Meia-noite, 1h, madrugada adentro. Teve um dia que a gente se pegou aqui, irmão, com 4 caras malucos lá dentro, ali fazendo todas as coisas. E de repente, irmão, saiu um trabalho que nós estávamos fazendo. Eu e o Ricardo começamos sozinho. E aí, daqui um pouco, Deus começa a operar. Eu prometo, viu, Anderson? A gente não vai estar mais, a gente sempre vai estar aí. A gente vai melhorar. Obrigado, Anderson, por estar aqui com a gente. E obrigado por puxar a nossa orelha também. Não é vergonha nenhuma.
Porque se nós não formos ensináveis, mas é que não, irmão. Fica tranquilo. Nós vamos caminhar juntos e viver o propósito que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Antônio. Vem para cá pertinho. Pai, obrigado pela vida do teu servo, pela vida do teu filho. Cobre ele com teu sangue, livra ele de todo mal. Eu sei, como diz o salmista Davi, a palavra está guardadinha aqui no coração do teu servo. E eu sei, como diz a tua palavra lá no Salmo de número 81 e o verso de número 10, que ele vem abrir a boca dele, Senhor, e o que o Senhor venha enchê-lo, Senhor Deus, com a tua presença, com a tua graça. Fala aos nossos ouvidos através do teu servo nesta noite, Pai. Continua cuidando dele, cuida de tudo, Senhor, porque ele te ama. E graças a Deus, ele é uma carta viva para nós. Obrigado, Jesus, pela vida do Antônio. Obrigado, Senhor Deus, pela vida desse homem que tem nos abençoado. E eu sei que hoje não será diferente. Ajuda-o, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para mim é muita alegria sempre estar aqui junto com os irmãos. Desde quando a igreja começou ali no prédio, não é? Deus colocou no coração dos irmãos essa chama ardente, né? De caminhar junto com esses irmãos. Eu digo para os irmãos que não é um jogar confete e ninguém, mesmo porque eles não aceitariam, porque estão firmados em Jesus e sabem que toda a glória pertence ao Senhor. Mas esta igreja, ela nasceu no coração de Deus primeiro. E depois Deus implantou no coração deles. Porque tem que ter alguém, não é? E aprove a Deus que tenha sido eles. E depois Deus colocou no coração de todos vocês, os cooperadores e todos que estão aqui, e a mim também. Eu comecei a sentir um amor tão grande para essa igreja que eu falei, não, eu quero estar junto desse povo aí, eu quero estar grudado nele, colado neles aí, caminhando junto. Não é? Eu sinto prazer, eu sinto alegria, eu sinto paz na alma em estar junto com os irmãos. Isso aí, irmãos, é porque a presença de Deus é constante na vida de cada um de vocês. Eu agradeço ao pastor Alex, ao pastor Ricardo, pela confiança, né, de estar aqui ministrando uma palavra. Agradeço também ali a irmã Alcina, a sua esposa ali, né, que eu saio do prédio, aí eu venho no carro deles, aí depois eu volto para o prédio, pego a moto e vou para casa. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu vou dizer, é um casal abençoado, viu? Porque a esposa do irmão Alcino faz um cuscuz. Então, eu acabei de fazer um cuscuz. Eu não gosto nadinha de cuscuz. Acabei de fazer um cuscuz. Eu falei, opa, então é comigo. Né? Ele faz um cafezinho à tarde. Tony, já vou fazer um cafezinho. E todo dia, de manhã e à tarde, nós estamos orando. Lá nos fundos do prédio tem um pé de... Um pé de amoreira. Tem um pé de amora que já está uma árvore gigante. Todo dia nós estamos ali debaixo daquele pé de amoreira orando. É uma bênção, né, irmão? Graças a Deus. Hoje pela manhã também eu conversei com o meu pastor e pedi a bênção dele e a oração dele, que eu falei que estaria aqui junto com os irmãos. Eu falei, irmão, vá na paz, vá na bênção. Vá debaixo da bênção em nome de Jesus. Eu falei, maravilha. Porque nós não podemos ir para onde nós queremos, fazer o que nós queremos, porque acima de nós temos autoridade espiritual sobre as nossas vidas. E eu louvo a Deus por esse aprendizado, porque desde a época de novos convertidos, eu já escutava muito, né? Pastor Silas Malafaia, que falava muito sobre isso, autoridade espiritual, e eu gosto muito dessas coisas. E eu vi um cuidado tão grande aqui da irmã de fazer aquela
aquele crochê ali, né, das cores da igreja. Eu falei, meu pai, que negócio, né? É um negócio assim tão... Se a gente não parar para olhar direitinho, você não percebe nem que cor foi feito. Se fosse azul ou vermelho, tudo bem, é um pano. Não é só uma peça para cobrir, não. Existe amor, existe cuidado, né? Existe a mão de Deus ali. Graças a Deus por isto. Avisar também para os irmãos que a minha esposa e a minha filha também não puderam vir. Mas outro dia eles estarão aqui, junto com a gente também, dando glória a Deus. Eu, da minha parte, se dependesse de mim, eu já estaria aqui direto congregando com os irmãos. Mas eu tenho uma obrigação no ministério que eu congrego, né? Como os cultos lá é segunda, quarta, sexta e domingo, aí sobra a quinta-feira para mim vir aqui, junto com os irmãos, né? Glória a Deus por isto. O que eu vou trazer aqui para a minha vida e para a vida dos irmãos não é algo tão gigantesco, de maneira que não precise ninguém escutar mais nada. Não, nunca vai ser assim. É apenas uma porção da palavra do Senhor para as nossas vidas, para hoje. Na outra semana que eu vim, a irmã que estava aqui, ela estava dando testemunho, né, do teu filhinho, né? E eu vi o cuidado de Deus, né, na vida de vocês. Semana passada também a irmã estava pregando aqui, eu não vi no domingo. Uma bênção de Deus, né? E cada dia é uma porção da palavra do Senhor. Cabe a cada um de nós acatar. Porque se nós já estamos aqui, isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus nos trouxe. Então, o que nos resta é acatar essa palavra para o nosso coração. Para uns, ela é acatada mais rápido. Para outros, é um pouquinho mais lento. Mas é conforme o trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida de cada um. Porque também, quando eu era novo convertido, eu também não aceitei. Eu ia para a igreja, mas não aceitava assim tudo de imediato. Eu falei, não, esse negócio aí é muito forte. Eu tenho que equilibrar minha mente aqui, que esse negócio aí agora é estreito. E realmente, andar com Jesus é um caminho estreito. É um caminho apertado e uma porta estreita. Eu vi até um outro dia que diz bem assim, a porta ainda não passou por reforma, e nem vai passar. Eu achei interessante aquele slogan. Enquanto nós estivermos caminhando com Jesus, será sempre assim, vigilância sobre as nossas vidas. Nunca sobre a vida do irmão, da irmã, do outro, nem do outro, nem do outro. Vigilância sobre a nossa própria vida. Já é difícil, irmão, cuidar da nossa própria vida. Já é uma luta. Administrar todos os segmentos da nossa vida. Na nossa vida tem um segmento do trabalho, o segmento da família, né? Segmento daquilo que a gente está almejando, alguma coisa que a gente ainda deixou para trás que temos que administrar. Já é difícil administrar tudo isso. Que dirá preocupar-se ainda com o detalhe da vida do um e do outro. Mesmo porque, quando eu vim para Jesus, o Espírito Santo disse assim, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita e nem olhe para trás. Aí eu falei, rapaz, esse negócio de ser crente é muito difícil, porque não pode fazer assim, nem assim. O entendimento, irmão, era tão pequeno que eu não compreendia nada dessas coisas. Mas você está totalmente no mundo, quando você vem para um lugar como este, para ouvir coisas do céu. É completamente, não tem nada a ver. E Deus é tão bom, que Ele usou a boca do pastor e disse assim, presta atenção no que eu vou lhe dizer. É para você não se preocupar com o seu irmão da esquerda, nem se preocupar com o seu irmão da direita, e nem se preocupar com o seu irmão de trás. Olhe somente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Nele não há falhas. Eu falei, bom, então é isso? Irmãos, até hoje eu tenho isso no coração, eu não olho nada.
eu não vejo absolutamente nada. Eu nunca me preocupo. Não, vou seguindo a minha vida. O que eu posso ajudar, eu ajudo. Vou seguindo a minha vida e estou caminhando junto com os irmãos. E eu louvo a Deus que cheguei até aqui agora. Mas a fé que eu tenho é para chegar até o céu, porque não é aqui. Não termina, não para aqui agora. Não. A nossa meta ainda é chegar lá. Se o Senhor Jesus vier nos arrebatar antes, maravilha. Mas se Ele não vier, eu sei que um dia eu vou descer à sepultura. Mas eu sei também que o meu Senhor, um dia Ele vai voltar. E eu vou ressuscitar e vou morar lá. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança e disso nós não podemos abrir mão de maneira alguma. As pessoas aí fora, muitas pessoas, eles não têm a mesma fé que nós. Ainda não foram alcançados. E nós precisamos reter a nossa fé. Para que de alguma maneira nós não venhamos como que pisar em lugares escorregadios. E para isso nós precisamos congregar, estar juntos, ler a palavra. E é o que eu sempre falo, quando houver algum problema, irmãos, vocês têm 2 pastores, né? As irmãs têm as esposas dos pastores. Porque nós precisamos entender que nós temos autoridade espiritual sobre a nossa vida. Precisamos considerar isto, né? Porque nós não somos como ovelhas que não têm pastor, que vive assim, só vem para cá e pronto. Não. Nós temos um compromisso com a igreja e com o reino de Deus. Eu trouxe uma pequena mensagem e aprove a Deus fazer multiplicar e prosperar no coração nosso, em nome de Jesus. Quando o pastor Alex, pastor Ricardo, os irmãos, eles deram esse nome aqui, Caminhando com Jesus, eu amei esse nome. Eu falei, meu Deus, é coisa de Deus mesmo. É maravilhoso, porque isso mostra a responsabilidade de quem quer começar um trabalho a longo prazo até chegar no céu. Poderia ter sido um outro nome, mas Caminhando com Jesus, isso é para quem quer mesmo. Glória a Deus por isto. Eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias aí no livro de Mateus, capítulo 16, sobre uma fala de Jesus, 16, 24. Eu vou... Pastor Ricardo, por gentileza. Pode ser, mas... Glória a Deus. Mateus 16, verso 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pronto, é o título, né? Quer me seguir? Olha aí, já encontra isso aqui pela frente. Negue-se a si mesmo. João 6, 54. Em João 6,54, Jesus disse assim: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No verso 60 diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Os seguidores de Jesus.
As pessoas que estavam seguindo Jesus, elas chegaram a essa conclusão. Quando o Senhor falou assim: vocês precisam ter compromisso comigo. Vocês precisam estar perto, vocês precisam participar junto comigo, estar do lado. E as pessoas falaram: mas espera aí, não é só para receber as bênçãos, receber as curas, participar do milagre do pão, participar do milagre do vinho, como foi nas bodas de Caná, não é para isso? Mas o Senhor está chamando a gente para muita responsabilidade. O Senhor está pedindo para que nós venhamos deixar aquilo que a gente mais gosta de fazer. O Senhor está nos chamando para um lugar muito estreitinho da nossa vida. Ah, esse negócio aí para nós não dá certo, não. E aí, irmãos, quando Jesus disse: negue-se a si mesmo, é onde a gente vê que quando chega esta responsabilidade de negar-se a si mesmo, é onde entra um conflito dentro do próprio ser humano. E aí, a gente podia até pensar assim: mas espera aí, por que é que nós vamos largar Jesus? Porque se nós precisamos de cura, o Senhor, Ele está conosco. Se nós precisamos de libertação, o Senhor, Ele também liberta. Se nós precisamos de uma bênção, o Senhor se faz presente. E por que então, haveria essa pergunta: e por que então largar Jesus? Por quê? Jesus não é tão maravilhoso, não faz todas essas coisas, ainda vai nos levar para o céu? Sabe o que acontece? É que Jesus, Ele interfere no modo com que as pessoas querem viver. Esse que é o problema. Jesus começa a interferir no modo de viver das pessoas. E as pessoas não querem. Porque eu quero Jesus. Mas esse negócio de Jesus ter que entrar na minha vida, pessoal, para cortar algumas coisas, me fazer trilhar outros caminhos, não, dessa maneira não. Eu quero aquele Jesus que ajuda, que abençoa, que cura, que faz as coisas quando eu preciso. Mas este Jesus, que Ele diz que eu tenho que largar determinadas coisas, já está difícil para mim. Então, uns por aqui, outros por ali, outros pelo lado de lá. Mas nós louvamos a Deus que sempre tem e sempre terá pessoas que querem Jesus, que querem a salvação, que querem mudança de vida, querem recomeçar a sua vida com Jesus. Glória a Deus. Tem mais um texto aqui, irmãos, que é muito interessante, que ainda poderia dizer do jovem rico, né? O jovem rico, um deles, um daqueles que estavam caminhando com Jesus. Como nós aqui, nós estamos caminhando com Jesus. Mas cada um de nós temos as nossas coisas, temos a nossa vida. Mas eu louvo a Deus que a nossa prioridade é a nossa salvação. Glórias a Deus por isto. A nossa prioridade é continuar caminhando com Jesus. E aquele jovem rico, Jesus chega para ele e fala assim, ele chega para Jesus e fala: Senhor, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A palavra do Senhor diz que Jesus o amou, não é? Jesus o amou. E quando fala assim, irmão, Jesus o amou, é um negócio muito profundo. Por quê? É como se alguém chega para o irmão
sabendo de um fato que já está acontecendo, e dá uma de desentendido e lhe lança uma pergunta. É como se eu já soubesse e eu quero, de alguma maneira, sair fora daquilo, mas eu preciso de uma palavra sua. De repente você vai falar algo que vai me ajudar a me manter naquela situação. Porque aquele moço, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia. Mas ele quis enganar Jesus. Falou assim, e o que eu preciso? Ele já estava caminhando com Jesus. Ele já sabia das coisas. Jesus o amou. Porque Jesus poderia ter respondido de uma outra maneira, mas Jesus falou assim, olhou dentro do coração dele, lá no fundo da alma. Aquilo que mais estava guardado e escondido dentro dele, o prazer que ele tinha. Falou assim, venda tudo que tem, dá aos pobres, e aí você me segue. E a palavra do Senhor diz que ele, não, esse caminho é muito estreito para mim, esse negócio não dá. Queria continuar caminhando com o Senhor Jesus, desse jeitinho aí, mas deixar meus negocinhos lá. Deixar minhas riquezinhas, meus negócios, vender, ajudar quem necessita, não. E ele preferiu perder a vida eterna por causa de tudo que vai ficar aqui nesta mesma terra. E no que acontece, irmãos, com tantas pessoas que confiam tanto no dinheiro, confiam em outras pessoas, ao invés de confiar no Senhor. É fácil confiar nas pessoas, é fácil pedir opinião para as pessoas, porque dependendo da situação, as pessoas vão dar alguma opinião que vai ao encontro da sua necessidade, daquilo que você queria escutar, mas quando você vai falar para Jesus, Jesus fala, não, não é assim não, o caminho é por aqui, você tem que fazer isso, tem que largar aquilo. E a pessoa já sabe, mas se eu perguntar para Deus, ele não vai concordar com esse negocinho aqui. É melhor perguntar para fulano, a opinião de fulano, de cicrano. E aí, por ser amigo ou por ser amiga, muitas vezes, acaba dando uma opinião, uma sugestão, de maneira que não venha estragar o relacionamento. Eu já vi muito disso. E eu também já perdi bastante amizade por causa disso. Porque as pessoas vêm me perguntar coisas, eu falo assim, olha, eu vou falar segundo o que eu creio. Não é por aí não, é por aqui. Você tem que largar isso, fazer isso, isso e isso. Aí a pessoa para de conversar comigo, pede opinião para outro. Eu falo, tudo bem, mas o caminho é por aqui. Porque nós somos chamados para levar outros conosco para Jesus, para a salvação. Não é? E não para passar a mão na cabeça, alisar e está tudo bem. Não, assim não. Não é? Os níveis de relacionamento com Jesus. Mateus 14. Eu estava lendo isso aqui, achei tão interessante. Depois eu ainda quero falar para os irmãos a bondade de Deus na nossa vida, como é gloriosa. Assim tá bom. Mateus 14, a partir do verso 25. Mateus 16, me desculpe. Mateus 16 diz bem assim, eu vou ler para ganharmos tempo. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. O Espírito Santo que estava em Pedro também é o mesmo Espírito Santo que está nas nossas vidas. É o mesmo que nos guarda, que nos alerta, que nos ajuda. E eu vejo, irmãos, o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Naquela passagem que Pedro está no barco com os outros discípulos, e o Senhor Jesus vem sobre as águas. E Pedro, ele pede a Jesus para estar junto, ir até ele. E Jesus diz assim: vem. Não estava somente Pedro no barco, havia outros discípulos. E nós vemos que já é um outro nível de relacionamento com Jesus, porque esses já eram discípulos de Jesus. As demais pessoas ainda estavam na terra, estavam lá, em terra. Esses já estavam no mar. Um outro nível de relacionamento com o Senhor. E aí, deles todos, Pedro fala assim: deixa eu ir ter contigo. João também poderia estar naquele barco, os outros discípulos. Algum outro poderia dizer: não, ô Pedro, já que você vai, eu vou também. Não, peraí, eu vou também, eu vou experimentar desse negócio aí. Mas Pedro, naquele momento, ele falou: peraí, ele percebeu, ali só pode ter sido somente ele mesmo que percebeu, só ele que recebeu aquela porção de fé tão extrema, a ponto de tirar os pés do barco e pisar como se estivesse pisando aqui no chão para ir ter com o Senhor Jesus. Os demais não tomaram aquela posição. E o que nós vemos no dia de hoje? Para nós mesmos. Isso serve de exemplo. Não precisa estar no mar, mas estando aqui caminhando com Jesus, quando surge uma oportunidade de ajudar ou fazer algo, alguém se levanta para fazer, mas alguém fica meio que, né? Não é que tenha má vontade, não é que seja ruim de coração para fazer alguma coisa, não é má vontade. É porque não tem aquela mesma atitude de partir para cima para fazer a coisa. Fica ali mais, né? Mais devagar, às vezes observando primeiro, ver como é que as coisas vão acontecendo, para depois também esticar a mão e fazer um negócio. Mas é assim. É assim que acontece com o nosso povo. E isso não é nada demais. Nunca vai ser nada demais. Porque estamos aprendendo, é um aprendizado. Uns começam primeiro e outros vêm vindo atrás, observando, e vai fazer também. Vai ter o desejo também de fazer. Não é? O pastor falou sobre essa iluminação, essas coisas. Irmãos, nós estávamos aqui numa noite, o irmão Washington, ele trouxe uma bandeja desse tamanho assim, irmãos, com tanto x-salada, com um negócio assim desse tamanho, com bife, com queijo, salada. Rapaz, aqui dali era muito mais do que uma janta, um lanche daquele. Eu fiquei olhando, eu falei: meu Deus, que tanto amor, né? E eu vou citar só esse, porque se eu for citar cada um que fez aqui, meu Deus, então eu falar somente disso. Mas é só um exemplo, sabe? Das coisas boas que os irmãos têm no coração em querer ajudar. E provavelmente, na sequência, no crescimento dessa igreja, todas as pessoas que estão vendo isso, vai precisar de outros Washington em outro lugar para fazer. Não é? Glória a Deus. Livro de Lucas, 8, do 9 ao 15.
Eu vou ler rapidamente, porque o texto é um pouquinho longo. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são as que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. E aí, nós começamos a observar agora o cuidado que nós temos que ter com a palavra. Porque do meu coração eu propus por Deus em falar da palavra, do caminhar com Jesus e da fé. Eu vou contar um testemunho bem rapidinho, para os irmãos entenderem como essas coisas acontecem no nosso meio se a gente não estiver vigilante. Na igreja que eu congreguei, que era no bairro de Santa Rosa, havia uma irmã muito, muito necessitada, e morava num lugar muito, muito necessitado também. E aí, nós juntávamos um grupo de oração e estávamos sempre lá para Deus abençoar a vida daquela irmã. Eu não vou contar os detalhes como é que Deus fez, porque isso vai levar muito tempo. Mas Deus foi trabalhando de uma maneira, ligando os pontos de uma coisa e outra. Conclusão: essa irmã, ela morava no final da comunidade, onde a casinha dela já era lá, era presa por taipas, madeiras, e em cima do rio mesmo. O irmão assim não sabe onde que é. O rio onde os barcos fazem a curva ali no Santa Rosa, né? Lá no final do Rio do Meio, o irmão sabe. Deus abençoou a irmã, que ela veio morar cá na frente, num lugar já de terra, um lugar bom, um sobradinho, uma maravilha. A irmã dava esse testemunho na igreja não sei quantas vezes. Uma bênção, alegre, contente. E nós falando: irmã, continue firme com Jesus, firme com Jesus. Passou um tempo, a irmã parou de ir para a igreja, começou a ficar um pouco mais afastada. Falei: o que está acontecendo com a irmã? Recebeu a bênção e agora não quer ser mais abençoada? Aí nós fomos na irmã. E aí ela falou: irmã, eu estou com um probleminha para ir, porque o meu namorado, ele acha ruim eu estar indo para a igreja direto. Eu falei: mas a senhora não tinha falado a respeito desse... Ela falou: não, é um rapaz que eu estou namorando com ele. Aí eu falei: tá bom. Aí outro dia nós fomos lá e encontramos. O rapaz, ele tinha mais ou menos a metade da idade dela, só um pouquinho mais. Eu falei: rapaz, esse jovenzinho aí, esse menino aí, aquele negócio aí, compromisso. Eu falei: sabe o que aconteceu? O rapaz tomou a casa da irmã e ela foi morar, sabe onde? Num lugar mais distante do que aquele que ela estava antes. Irmãos, e não foi por falta de aviso, não foi por falta de conselho, não foi por falta de nada. Porque na igreja também, irmãos, o nosso povo é grande, não é? A gente falava para ela: arruma alguém que seja crente. Não precisa ser dessa igreja, qualquer igreja, uma pessoa crente. Alguém que tem a mesma fé que você, que vai te ajudar, que vai fazer você prosperar, que vocês vão caminhar junto. Mas uma pessoa que não quer saber de compromisso com Jesus, olha, esquece. Cuida da sua vida, cuida primeiro da sua salvação. Mas sabe o que acontece, irmão? Ela falou para mim mesmo. Ela falou: irmão, o problema é o seguinte, é que eu amo ele demais.
Então, irmã, o que é que a gente pode dizer para a senhora? E aí aconteceu o que aconteceu. Isso é um dos exemplos, entendeu, irmãos? Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos ter o jugo desigual. Porque quem já é crente, quem já está caminhando com o Senhor, por que é que vai ter que arrumar ou procurar alguém lá, sei lá de onde, sendo que o nosso reino, o povo, nosso povo é gigante na face da terra, não é? Basta pedir a Deus, porque na verdade não é por vista, né? A verdade é orar ao Senhor e pedir ao Senhor para colocar no caminho, no coração, né? Alguém que venha ao encontro, não é? É isso. Eu aprendi assim. Mas e o cuidado? Eu quero dizer aqui uma coisa para os irmãos, antes de partir para esse tópico, que é o seguinte. Chegar em Jesus não é difícil. Não é. Chegar em Jesus não é difícil. Vir para Jesus, dá para chegar. Continuar orando e chegar perto de Jesus, colar em Jesus, irmãos, não é difícil. Dá para chegar. Um pouquinho de esforço aqui, um pouquinho ali. Dá para chegar em Jesus, dá para sentir a presença dele, dá para ser cheio do Espírito Santo. Dá para ter aquela certeza de fé, de salvação. Dá para chegar, dá. Isso aí dá. Há possibilidade para qualquer um. Agora eu vou dizer o que é difícil para os irmãos. Permanecer. O permanecer nesse patamar de fé, coladinho com Jesus, é que é difícil. Mas existe uma fórmula que não se torna mais fácil, mas dá para administrar. É se nós continuarmos sempre nos cultos, lendo a palavra de Deus e colocando em prática. Lendo a palavra. Se lê a palavra, continuar lendo a palavra, o que acontece? Quando nós estamos lendo a palavra, cria em nós o temor de Deus. Fica mais difícil colocar a mão na brasa do fogo ali, colocar a mão no fogo, colocar o pé no fogo. Isso aí vai me queimar. Mas nós só conseguimos ter essa coisa boa de estar perto do Senhor se nós quisermos e se nós lermos a palavra para ter conhecimento. O ler a palavra, eu digo para mim mesmo, por conhecimento próprio, que não basta ler somente textos isolados, mas que nós venhamos ler do começo ao fim. Quando você começa a ler a Bíblia do começo ao fim, o que acontece? Quando nós deparamos em algum texto no Novo Testamento, que fala, por exemplo, o mais fácil, alguns heróis da fé, se você não tiver lido lá do começo, você vai chegar aqui, você vai... Quem que é esse camarada aqui que a Bíblia está falando? Mas está lá atrás. Tem que ler. Nós precisamos ler do começo ao fim. Não quer dizer que você não possa ler em qualquer lugar, mas é bom começar a ler do começo até o fim para próprio conhecimento. E que tipo de conhecimento é este? Ler a palavra de Deus procurando entender o que Deus está falando. Porque se eu pegar a Bíblia e ler assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés... Pronto, já foi. Você vai ler, mas espera aí, entendeu o quê? Não é assim, irmãos? Nós precisamos ler devagar e procurar entender o que o texto está nos falando. A princípio vai ser um pouco difícil, mas com essa prática, aos poucos, o Espírito Santo de Deus ele vai esclarecendo. E eu já vi, e eu já provei, por experiência própria, que existe a possibilidade de permanecer coladinho com Jesus desta maneira, lendo a palavra. Existe. E até aqueles negocinhos... Um certo tempo atrás, eu escutei um pregador, ele falando a respeito de pecados de estimação. Eu achei interessante aquele termo que ele usou.
Algumas coisinhas que estão escondidinhas por ali, algum negocinho por ali. Sabe, irmãos? Enquanto mais nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor está sempre pegando um espelho, colocando bem na nossa frente assim, ó. E quando nós olhamos para o espelho, nós vemos aquele erro bem na nossa frente. E sabe o que causa? Constrangimento. Porque se não causar constrangimento no crente, o continuar errando e querendo estar perto de Jesus, que negócio é isso? Tem alguma coisa errada aí. Então, a manutenção da leitura da palavra do Senhor realmente nos afasta do erro e nos aproxima cada vez mais do Senhor, e nos aproxima do Senhor de uma maneira tão extraordinária, que aquelas coisas que a gente gosta de fazer para satisfazer a nossa própria alma, a nossa própria vontade, a gente fala, isso aí não tem graça mais não. Esse negócio aí não é bom não. Isso aí não, perdi até o gosto de fazer esse negócio aí, quero mais esse negócio não. É assim. Enquanto mais nos aproximamos do Senhor, causa isto. Mas a manutenção, ela tem que ser constante na vigilância na nossa vida, porque o Senhor Jesus disse, vigiai, orai e vigiai. Tem que estar sempre vigilante, sempre atento. E já está perto de terminar, irmãos. Tem uma coisa muito bonita aqui, quero passar para os irmãos. Livro de Hebreus 4:12, rapidamente. Hebreus 4:12, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando eu vejo esse texto, tem vários segmentos na palavra que dá até para lembrar, mas eu gosto mais de citar esse, de Davi. O profeta Natan chegou até Davi e disse assim, havia um homem, eu vou ler rapidamente com esse entendimento, havia um homem, um fazendeiro, um homem muito rico, e chegou o visitante na casa dele, e ele mandou pegar a ovelhinha do vizinho lá. Fala assim, ó, vai lá, rouba a ovelha do vizinho e não mata as nossas não, vamos deixar as nossas aqui e mata do vizinho lá e assim dá de comida para o homem aí, e as nossas preserva as nossas, vamos pegar do vizinho, vamos buscar do vizinho. Aí Davi disse bem assim, esse homem é digno de morte. Mal ele sabia que a palavra de Deus na boca de Natan era somente para discernir a intenção do pensamento, a intenção do coração dele. Ele não sabia. Natan trouxe aquela palavra somente para saber o que se passava no coraçãozinho de Davi. O que é que nós vamos fazer? Aí Natan disse assim, ó, esse homem é tu. É tu esse homem aí que tu fez o negócio aí. Pensou que ficou escondido? E agora? Aí ele fala, está vendo como o homem não é justo? Ele podia dizer assim, então tá bom, então apresenta-me para todos os soldados e pode me matar. Porque isso aí é caso de morte mesmo, pode me matar. Mas a palavra de Deus diz também que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Porque como é que uma pessoa pode julgar a si mesma e querer ser condenada e morta? Não vai querer, né? Irmãos, e diante de todas essas coisas? E o que é que nós vamos ganhar com todas essas coisas, seguindo ao Senhor? O que é que nós vamos ganhar? Seguir ao Senhor, abrir mão de todas essas coisas, vir para o culto, ler a Bíblia. Irmãos, de cara aí já está ganhando paz e sossego para a alma, de cara. Mas o que mais, irmão? Eu lembrei de um texto aqui bom, rapidamente, é Salmos 41. Esse veio, olha que coisa linda, porque se nós já estamos aqui, nós estamos falando de estar aqui agora, na presença de Deus, caminhando para o céu, esperando as promessas de Deus se cumprir na nossa vida,
Maravilha, ótimo. Mas pode acontecer alguma outra coisa. Pode acontecer de ficar doente. Pode ou não pode, irmãos? Pode. Pode acontecer. Salmos 41. Aqui. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Eu achei tão bonita essa tradução aqui. Essa afofas a cama. Eu já visitei pessoas, irmãos, no leito de enfermidade, telha de amianto, teto baixo. Quando nós chegamos lá, eu senti um calor tremendo, eu já fazia assim, falei, meu Deus, se eu estou assim, como será a situação dessa pessoa que está nesta cama aí, meu pai? Uma senhorinha. E eu tive a curiosidade, eu falei, eu não aguentei, irmão, de curiosidade, eu fui lá, cheguei pertinho dela, falei assim, ô irmã, deixa eu lhe perguntar uma coisa, a senhora, como é que a senhora aguenta esse calor aqui? Porque eu estou aqui, para mim está insuportável, como é que a senhora está aguentando esse calor? Ela falou, não, meu filho, não está quente não. Eu falei, irmã, isso aqui está quente. Não, está não. Não está quente não. Aí eu falei, a senhora não está sentindo calor não? Nem no corpo, assim, porque a senhora já está grudada aqui assim, não está suada. Eu estou não, está não. Está até fresquinho hoje está tão fresquinho, está bom. Eu falei assim, será que eu acho que ela não está muito bem, né? Mas sabe o que é, irmãos? O cuidado de Deus. Eu falei assim, mas a senhora... Ela falou, irmão, sempre fica essa janelinha aberta. Aqui está sempre correndo uma brisazinha, um ventinho muito bom aqui. Tem hora que eu mando até fechar aquela janela. Eu falei, no lugar desse, que é um barraco colado no outro, como é que o vento vai... Irmãos, Deus manda o vento fazer a curva, entrar naqueles cantinhos todinho, entrar dentro do quarto dela, ficar rodopiando, deixar tudo fresquinho. Deus ainda... Sabe o que é que Deus faz? Pega a cama dela e afofa. Sabe o que é afofar, né? Tipo, a gente senta num colchão ou num travesseiro, e aí... ele já ficou achatado. Aí Deus faz o seguinte, Deus certamente levanta o corpo dela no braço, aí os anjos vêm, pegam o colchão assim, afofa, aí quando ela deita, ela fala, eita, que suave, maravilha. Ainda o ventinho correndo. Entendeu, irmãos, o cuidado de Deus? Deus promete essas coisas. Nós encontramos esses tesouros quando a gente lê a palavra do Senhor. Mas para isso acontecer na nossa vida, a gente precisa acudir o necessitado. Existe uma promessa para isso acontecer na nossa vida. Mas nós precisamos acudir quem está necessitado. E quem é o necessitado? Quem é o meu necessitado? O meu necessitado, irmão, pode ser algum parente dentro da minha casa, dentro da minha família. Pode ser o meu vizinho. Pode ser algum amigo que esteja necessitado de alguma coisa. Então, o que acontece? Muitas vezes é mais fácil, se esquivar um pouquinho. A pessoa está contando um problema para 3, 4 pessoas. Alguém já sai de fininho e fala, não, isso aí é muito problema, deixa que fulano resolve. Aquele que fica para resolver o problema do necessitado é aquele que vai ser acudido por Deus no dia dessa necessidade. Não quer dizer que o nosso Deus também não vai acudir aquele que se esquivou, porque Deus é bom e misericordioso. Mas a promessa aqui que nós estamos vendo, ela está diretamente para esse necessitado. A minha família em Pernambuco nem sabe o que eu vou contar aqui para vocês. Minha esposa ficou sabendo no dia desses. Quando eu viajei o ano passado para Pernambuco, uma maravilha, muito bom. O negócio estava tão bom lá que eu pensei que era para passar muito tempo. Mas aí quando eu fui olhar a passagem, eu falei, opa, é para viajar amanhã. Maravilha. Contei para minha família. Viajar amanhã. Amanhã, mas era para viajar hoje. Eu dizendo que era para amanhã, mas era hoje. Eu errei na data. Aí, no outro dia, de madrugada, o meu cunhado foi até o aeroporto me levar junto com as minhas irmãs. Quando chegaram lá, eu já fui direto naquele painel. Quando eu cheguei no painel, eu não vi o voo. Eu falei, ih, rapaz, que estranho, hein? Meu voo não está ali. Mas havia, na mesma empresa, um voo de 7h30 da manhã. Eu falei, já sei, mudou.
Era 2h30 da manhã, mudou para 7h30. E eu falei para o meu cunhado. E as minhas irmãs falaram assim, vai demorar muito. Eu falei, não, pode ir embora para casa. Voltada para a minha cidade, 70 quilômetros de distância, eu fiquei no aeroporto. Irmão, mas quando tem um negócio errado na nossa vida, aquele negócio fica ali, ó. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu, agoniado, e agora? Eu falei, deixa eu pegar a passagem novamente. Peguei a passagem, irmão, olhei o painel. Sabe aquele suor frio que dá? O chão, sinceramente, eu não senti o chão. Eu estava com os pés no chão, não sentia. Porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu não sabia como é que ia ser. Mesmo porque eu só estava com R$400. 200 porque eu tinha. E 200 que eu dei para o meu cunhado, para ele me levar para pagar o combustível, a minha irmã pegou o dinheiro e colocou dentro da minha bolsa de volta. Aí eu fiquei com aqueles 200 e os 200 que eu tinha. Eu falei, cheguei em São Paulo para casa. Eu falei, e agora? Eu estou com R$400 para pagar essa passagem hoje, na hora. Irmãos, é nesse momento que nós precisamos fazer uso da nossa fé. Eu falei assim, Jesus, eu fui para um lugarzinho, porque 2h30 da manhã, tinha pouca gente no aeroporto, tinha muitos guichês fechados. Eu sentei num daqueles bancos lá, coloquei as bolsas assim, bem pertinho de mim, coloquei a mão em cima, né? Que eu vou orar de olho fechado, tem que segurar as bolsas aqui. E aí, eu falei bem assim, Jesus, eu nunca passei por uma situação dessa de aperto. Mas, Senhor, eu não quero voltar para Gravatá novamente e esperar para comprar uma outra passagem para mim ir embora para casa, porque eu já estou aqui. Eu falei assim, Senhor, eu quero usar a minha fé. E eu quero pedir ao Senhor, para o Senhor me ajudar a eu voltar para casa nesse voo de 7h30. E eu não quero pagar mais nada. Tem que ser com essa passagem aqui. E aí, eu falei assim, se o Senhor não permitir que eu vá embora, que eu tenho que voltar para Gravatá e providenciar outra passagem, eu vou até entender, porque de repente vai acontecer alguma coisa no avião, qualquer coisa. Eu já sei que o Senhor está me dando livramento de morte. Eu vou acreditar dessa maneira. Mas o Senhor guarda o avião também, para o pessoal não morrer também, né? E foi essa conversa que eu tive com Jesus, simples assim, do fundo da alma, quase chorando, de desespero. Aí quando foi 5 da manhã, aí um guichê abriu. Aí veio um rapazinho, irmãos, aquele rapazinho, se muito ele tivesse, ele tinha uns 18 anos, 17 para 18 anos, novinho. Aí já ficou no guichê dali para receber as malas, as passagens. E tinha um outro senhor que ficou no guichê do lado. E eu falei assim, vou conversar com aquele rapaz agora. Quando eu estava indo para o guichê para conversar com o rapazinho, o outro saiu e foi conversar com ele. Ele falou, o que o senhor precisa? Eu falei assim, meu amigo, eu estou com um problema, eu preciso da sua ajuda. Ele falou, opa, estamos aqui para ajudar. Eu falei, só que o meu problema é meio sério. Ele falou, não, mas a gente ajuda. Eu falei, então é essa ajuda que eu quero mesmo, vamos lá. Aí eu peguei e mostrei a passagem para ele. E falei, olha, passagem. Ele falou, então, o voo... Eu falei, não, o voo saiu ontem. Eu pensando que era hoje de madrugada, mas foi ontem o voo. Aí o outro que estava do lado dele falou bem assim, meu amigo, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que esperar até 6 horas da manhã que vai abrir aquele guichezinho ali, aí o senhor vai até lá, o senhor apresenta essa passagem, eles vão fazer o cálculo da passagem de agora, para o senhor viajar na hora, vai cobrar mais taxa disso, taxa daquilo, taxa, então eles vão abater o valor dessa passagem que o senhor comprou. Eu tinha comprado baratinho, irmão, uma passagem para pagar em 10 vezes ainda. Aí eu falei, meu Deus, quando for abater isso aqui, não vai dar nada esse abatimento aqui. Aí eu no meu pensamento, eu falei, Jesus, afasta esse homem daqui, Jesus, para outro canto, que esse camarada daqui, ele é contra a obra, ele está contra o negócio, está contra a minha fé. Aí, rapidinho apareceu um outro passageiro lá, ele foi para lá, eu falei assim, então, meu amigo, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Aí ele falou assim, espera um pouquinho. Aí olhou para seu Antônio, espera um pouquinho. Aí mexeu no computador lá. Ele falou assim, seu Antônio, o avião vai quase vazio. Aí eu já alegre, né? Eu falei, maravilha, uma possibilidade. Ele falou assim, ó, pode ficar tranquilo, eu vou mandar o senhor para casa. Quando ele falou assim, eu vou mandar o senhor para casa, não foi a voz dele, não, aquilo foi a voz de Deus, eu entendi na hora.
vou mandar você para casa. Ele falou assim, todas as malas que o senhor tiver, o que o senhor tiver de bagagem, o senhor pode colocar tudo no avião, que o senhor não vai pagar nada. Não vou nem pesar nem nada. Eu falei, eita, meu Deus, podia trazer uma enjaca, né? Um saco de farinha, que a gente tem uns costumezinhos, né, de trazer uns negócios nossos. Pensa que aqui não tem. Tem tudo aqui que a gente traz, né? Me colocou no voo. E eu vim feliz. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente só sabe mesmo o tamanho do milagre, é só quem recebe. Só quem recebe, irmão. Porque vocês, até hoje, por isso que eu senti essa vontade de contar. Eu falei, não, eu tenho que contar o que Deus fez. Irmãos, porque Deus, Ele é tão maravilhoso. Olha, quando acontece alguma coisa, eu estou bem, graças a Deus que eu estou bem vigilante. De uns tempos para cá, muito vigilante. Porque eu fico com medo, ou não é medo, eu fico com constrangimento em desagradar a Deus. Sabe? Constrangimento. Eu fico constrangido em desagradar a Deus por tanto que Ele fez. O irmão é tão generoso que até o copo d'água, olha a benção. Estou falando. É isso que eu precisava falar para os irmãos e para mim também. Irmãos, a fé foi o que nos afastou do erro e do pecado, do homem carnal. Eu creio firmemente que aqui tem um povo que está se esforçando para agradar a Deus e para adorar a Deus. Irmãos, eu estava ali, perto do bebedouro, e eu coloquei bem o meu ouvido para ouvir, e eu vi todo mundo adorando a Deus. No dia que o pastor Alex e o pastor Ricardo não vieram, foi na quinta passada, que vieram os irmãos de outra igreja. Irmãos, eu vou dizer para vocês, olha, aqui tem um povo abençoado para adorar a Deus, viu? Porque ninguém parou de adorar em momento nenhum. E eu falei assim, ó, são pessoas que estão caminhando firme na fé, porque os pastores não estão aqui, mas Jesus está. Um povo firme na fé. Olha, eu amei aquilo, eu fiquei tão alegre, e por isso que me veio, é aquilo que está no coração da gente, dá vontade da gente falar, né? E é por isso que eu fiquei alegre em ver aquilo. Eu falei, graças a Deus, olha o povo tudo adorando, cada um fazendo as suas coisas. Terminou o culto, todo mundo recolhendo as cadeiras do mesmo jeito, guardando aquela alegria. E eu falei, e o pastor não está aqui, é como se estivesse. Irmãos, isto daí já contabiliza bênção para a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Para encerrar, eu quero pedir aos irmãos, somente para reforçar aquele compromisso que nós temos com Jesus e que nós queremos permanecer nele. E a gente dizer bem assim, Senhor nosso Deus, coloca em mim um coração puro, para que eu permaneça de contínuo na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória. Deus abençoe a vida dos irmãos. Põe para mim, por favor, Salmo 110, verso de número 3, rapidinho. Para a gente continuar. Ali o que o irmão falou sobre Mateus 16, 24, e nós finalizarmos. Se coloca de pé, nós já estamos acabando. Irmãos, quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Por sua própria onisciência e poder absoluto,
Jesus sabe o que cada um de nós colocamos ou propomos dentro do nosso coração. Sabe de cada louvor, bem sabe de cada uma da nossa murmuração. Não vamos a Deus somente por atos voluntários, ou melhor, somente por atos impensados. Não, irmãos. Tempo de renunciarmos a tudo aquilo que o mundo oferece para nós, negarmos a nós mesmos e seguirmos o propósito que o Senhor Deus tem. Renuncie-se. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que Deus propôs em nosso coração, está aí a resposta. Ei, irmão, quem é você no meio dessa conduta e nesse caminhar? Aquele que renunciou, aquele que entende voluntariamente, eu aceito, eu vou para viver o benefício do Senhor, que o Deus tem para a minha vida. Não, já não é mais tempo de recuarmos não, e vivermos o propósito. Porque quando eu caminho com Jesus, Ele não está distante de mim, Ele está do meu lado. Eu agradeço ao nosso irmão por essa palavra abençoada para a nossa vida, uma palavra viva e eficaz, que provém do trono de Deus. Irmãos, não tem A e B, tem sim, eu saber para onde eu vou. Saber para aonde eu estou caminhando. Como eu disse no início, não é tempo de somente voltar, é tempo de arrepender-se e ficar para viver o grande propósito que o Senhor Deus tem. Opções nós temos todos os dias. O mundo nos oferece todos os dias uma liberdade falsa, mas Deus nos oferece uma vida, e uma vida com abundância. Quem é você? Aquele que está andando do teu próprio jeito? Ou que voluntariou-se e entregou tua vida para Cristo e se lançou? É por isso que tem muita gente que não sabe para onde vai, está perdido, porque não tem aquele que está do lado para conduzir e ter a chama acesa e mostrar o caminho em que cada um de nós devemos seguir. Eu agradeço por essa palavra que foi ministrada nessa noite. Em todo lugar, Deus tem alguém que cuida de um filho. O filho estava precisando de Deus, irmão, lá naquele aeroporto. Em todo lugar, Deus tem alguém que cuida de um filho. Não se desespere, não se desespere, não se desespere. Ele em todo lugar, Ele tem alguém que cuida de um filho. Aplauda ao Senhor nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa noite. Coloca a mão no teu coração. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado que o Senhor nos traz, Senhor Deus, a revelação da tua palavra. A palavra que liberta as nossas mentes, que nos tira do caminho mau, a palavra que sonda o nosso coração, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra que nos limpa, Senhor. Obrigado por esse culto racional que o Senhor preparaste. Recebe a nossa adoração nessa noite, toma cada um dos teus filhos em tuas mãos e continua nos guiando em teus passos, passo a passo. Continua sendo o Deus zeloso, misericordioso, manso, Deus de justiça e um Deus poderoso. Obrigado, Jesus. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Estou aqui, quero mudar de vida, quero entregar a minha vida para Jesus. Hoje é noite de eu viver algo novo, de eu viver um processo novo. Cadê você?
Eu quero mudar de vida, eu quero me lançar ao Senhor. Eu entendi, eu quero me negar-se a si mesmo, negar a minha vida e viver o Senhor. Você está aqui nessa noite? Onde está você que quer entregar, quer voltar, quer viver o propósito de Deus? Aonde está você? Eu quero viver algo novo. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, irmão Antônio. Muito obrigado por essa palavra. Obrigado aos irmãos que estão nos assistindo. Obrigado aos irmãos que vieram ao culto. Aos visitantes. Glória a Deus. Obrigado por vocês terem vindo aqui essa noite. Nós louvamos a Deus por aquilo que Deus está fazendo. Saia daqui, guarde essa palavra no teu coração, viva e eficaz. Domingo tem culto. Venha adorar, louvar a Deus. E enquanto isso, pastor, o que eu faço? Continue vivendo o propósito do Senhor Jesus. Levanta a tua mão para o alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto. E que o Senhor te dê a paz. Que a graça, que a paz e que as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos e todos digam: amém. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe.